Olá para todos, nós somos os alunos do segundo período do curso de Direito aqui da Faculdade Docto. Hoje nós temos a honra de estar entrevistando a equipe da Patrulha de Violência Doméstica, a Patrulha de Prevenção da Violência Doméstica, a PPVD, da Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos aqui como convidados o Sargento Ailton e a Sargento Maiara. E aqui, como apresentadores, nós temos a Rafaela, sua Gabriela, Gabriel e Natália. Vamos lá, Natália, já pode começar na nossa introdução. Nossa primeira pergunta. Aí vocês podem escolher quem que vai responder, tá bom? Fique à vontade. Na sua experiência, quais são as maiores barreiras que uma mulher em situação de violência enfrenta ao tentar acessar o sistema de justiça pela primeira vez? Assim, uma das maiores barreiras é a falta de conhecimento, às vezes, porque por mais que a gente imagine que tem muitas instituições para ajudá-la, essa mulher que precisa, ela não conhece. Ela vive, às vezes, num mundo ali fechado da violência, e então é por isso que é importante campanhas educativas, igual esse podcast também que tá chegando para muitas mulheres, para que elas absorvam esse conhecimento, porque aí com conhecimento liberta, É o primeiro passo, o conhecimento vai auxiliar essa mulher a ter um acesso ao sistema de justiça. Então eu acredito que seria mais esse ponto primeiro. Fazer a informação chegar até ela. É uma informação clara, simples, que atinge ali o objetivo. Perfeitamente. Como que a rede de proteção atua na forma integrada para garantir que o primeiro contato da vítima seja um acolhimento e não uma revitimização? Por exemplo, é muito uma questão de como o primeiro contato, é como o policial, então, ele vai ali, apesar de ele saber como lidar, mas é um primeiro contato, o primeiro olhar daquele policial, que ele consegue ali abranger mais a situação, vai pela questão de ele não julgar a vítima. Você está preparado, né? Porque às vezes esse olhar que eu falo é não julgar a vítima. Primeiro você nós usamos lá muito a escuta ativa, É uma forma de ouvir e compreender aquela mulher. Então deixa ela falar. Aquela mulher, ela traz toda uma história de vida, então a gente precisa ali ouvi-la mais do que falar às vezes. Então, e a partir do momento que você ouve o relato e que você compreende o histórico daquela mulher, aí sim você vai poder dar para ela assim, uma direção que ela possa compreender o caminho que ela tem que seguir. Porque na maioria das vezes, quando a gente não ouve a mulher, aí a gente acaba revitimizando. Porque você passa no primeiro olhar, julgar. E aí a gente tem que ser bem claro nisso. Às vezes a gente julga falando assim, não apanhou porque merecia. Voltou por quê? Não era para ter voltado no relacionamento. Reatou, Reatou o relacionamento por quê? Então, e essas frases são de revitimização, mas elas também são de forma que deixa aquela mulher assim, desamparada, desmotivada, perde a credibilidade nas instituições. Então, assim, uma forma de evitar essa revitimização é esse momento da escuta, de compreender, de entender esse lado da violência doméstica, que é diferente das outras violências, como violência patrimonial, de furto, roubo, essas violências em que o agressor ele não é conhecido da vítima. Na violência doméstica, já o agressor ele é muito conhecido da vítima. Geram ali uma intimidade. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência. Na prática, como é o processo para solicitar e deferir essas medidas? Quais os desafios para que elas sejam implementadas com a celeridade que a lei exige? Aqui em Manhuaçu, a nossa patrulha
após que há a ocorrência da ocorrência de Maria da Penha, nós vamos posteriormente para fazer a visita para a vítima e a gente, né, apresenta para ela a Lei Maria da Penha. Então, a gente conversa com ela e pergunta se ela quer realmente a medida protetiva contra o autor. E esse contato a gente faz através, a gente orienta, né, a vítima a fazer através da delegacia de mulher, que vai dar uma sequência nesse procedimento da medida protetiva. Aqui em Manhuaçu nós temos chama a Frida, né? Ela pode tanto... A medida protetiva ela pode ser solicitada tanto na delegacia de mulheres como diretamente lá no Ministério Público. É uma questão burocrática? É muito burocracia? Não, aqui em Manhuaçu não. Aí a gente tem que falar da nossa realidade, né? Aqui a mulher tem fácil acesso. A lei prevê que o juiz teria até 48 horas para deferir. Mas aqui em Manhuaçu, com 2 horas depois dela solicitar, ela já está com a medida. Então é muito rápido o sistema aqui, a justiça aqui. Graças a essa rede de apoio, né, que é muito forte em Manhuaçu, e a gente tem essa celeridade. As delegacias especializadas de atendimento à mulher são consideradas essenciais. Na visão de vocês, qual é o impacto real dessas delegacias no acesso à justiça comparado à delegacia comum? Todo serviço especializado, né, que é voltado para aquele assunto, para aquele tipo de demanda, sempre é melhor. Então, assim, importante seria que todo lugar tivesse uma delegacia de mulheres. Primeiro, porque lá a mulher vai ser atendida por outra mulher. Já é um Diferencial. muito grande, um diferencial muito grande. Porque se a mulher for narrar um crime, vamos supor, de abuso sexual, se ela for conversar com outra mulher, ela vai ficar muito mais à vontade e vai repassar muito mais elementos, detalhes daquele fato. Então, assim, uma delegacia de mulheres é fundamental para que a mulher se sinta encorajada, se sinta segura e também para que ela perceba que, né, o Estado tem uma instituição ali voltada para ela. Quais são os principais protocolos que um policial deve seguir ao atender uma vítima de violência doméstica para garantir que a abordagem seja técnica e sensível? A nossa equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, ela tem o cuidado de... Né, a Polícia Militar teve o cuidado de ter uma policial feminina para estar fazendo atendimento, né, com um olhar mais, né, com sensibilidade para a mulher, mais acolhedor, para a mulher sentir que está sendo acolhida. É aquela situação, você quando vai atender uma mulher, como eu disse antes, não julgue o que ela traz de relato. Ouça, compreenda ali e tenta ajudar ela, dá um encaminhamento. Porque às vezes quando a mulher procura a polícia, é o pedido de socorro, é o grito de socorro. Ela já pensou em 1 milhão de coisas, mas ela sobrou para ela a polícia. Sobrou para ela. Instância, né, Então ela falou assim, se chegar um policial despreparado para ela e falar, não, esse caso aí é mais um, e me dá seu nome aqui, anota e segue a vida, e não dá uma atenção àquela situação, a mulher não resolve. A mulher não quer apenas o registro, a vítima de violência doméstica não quer apenas o registro, ela quer que ela receba apoio, acolhimento e encaminhamento. Porque além da violência que ela traz naquele momento, ela traz um histórico de trauma, de restrições, de menosprezo, que tem que trabalhar isso. Então, o registro policial é importante, porque ele vai formalizar, né, aquela situação da violência e vai dar prosseguimento ao sistema de justiça. Mas a mulher, ela tem que ter, além disso, as outras instituições para apoiar ela. O atendimento a uma ocorrência, a facilidade de que a vítima, sendo mulher, ela se sinta mais à vontade para falar com um policial feminino do que masculino? Há essa discrepância no momento da ocorrência? Vocês percebem Nem essa diferença? sempre a vítima ela vai ter uma policial feminina ali que está prestando atendimento para ela, porque, né, somos poucas. Mas é importante, né, que esse policial masculino tenha esse olhar também de não ter o julgamento, igual o Ailton falou.
E a gente sente que quando tem uma policial feminina na equipe, a mulher tem mais liberdade, sim, de falar certas coisas, certos assuntos, que não falaria com o policial masculino. Mas os policiais masculinos também têm São- formação, preparação para atender. Sim. Tudo de forma, né, adequada. Como o sistema lida com os desafios ampliados enfrentados por mulheres negras, indígenas, LGBT, com deficiência ou em situação de vulnerabilidade econômica? Olha, todos são iguais perante a lei. É o que todos estamos cansados de ouvir. Mas nem sempre as pessoas também se veem assim. As pessoas, às vezes, elas trazem uma certa questão de cultural, de formação, em que vão passando para elas que não, você é diferente, e não é bem assim, né? Então, assim, essas pessoas, né, que LGBTs, né, negras e os indígenas, você tem que tratar elas de forma que não é uma questão de minorias, quer dizer, de rebaixamentos, são iguais. Então, assim, nós, da Polícia Militar, nós temos essa metodologia de entender que são pessoas comuns, mas que por uma circunstância de formação cultural sofreram abusos, muito mais às vezes do que outras. Então, assim, você tem que trazer essas pessoas com mais cuidado. Cuidar, assim, no atendimento, você tem que ter essa percepção de que essas pessoas, esses grupos, eles foram por muito tempo privados de muito mais direito do que outros grupos, né? Então, assim, quando a gente trabalha com ele, tem que ter esse zelo, esse cuidado e mostrar para eles que os mesmos direitos que é para o A, é para eles, para o B, para o C, independente. E eles vêm conquistando, né, os seus direitos, né? As leis, elas vêm melhorando nesse ponto. Os legisladores eles estão percebendo que não tem que segregar. Você não segrega as pessoas. Você une, que aí gera força. Você mostra que o ser humano, ele é independente de cor, de pele, de raça, ele é o mesmo, né? Merece o mesmo atendimento, o mesmo cuidado, o mesmo olhar. Nós podemos dizer que a BPVD ela tem um atendimento assim, relacionado à Polícia Militar, um olhar mais humanizado no atendimento às vítimas do que os demais setores da Polícia Militar, tratando-se da força ostensiva? Sim, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica ela foi criada nesse sentido, né? Para a gente, né, para a Polícia Militar ter esse olhar mais humanizado, dar esse tratamento mais humanizado para a vítima. E é um tratamento específico, né? A nossa patrulha faz contato com a vítima, tem aquele olhar de conversar, ouvir e está encaminhando essa vítima para os demais órgãos da rede de proteção. Qual a maior dificuldade da polícia ao incentivar a vítima a denunciar? Quando vai conversar, né, para ter aquele incentivo à denúncia. Olha, a gente tem mais dificuldade com a vítima é a questão do entorno da vítima. Quem são as pessoas que estão ali no núcleo familiar dela. Porque você atende uma mulher, mas você também percebe que tem os filhos, tem o marido, tem a sogra, tem a família de ambos ali, todo mundo, às vezes, não incentivando aquela mulher a fazer denúncia. Então, assim, você criar naquela mulher um encorajamento, a percepção de que ela vai ter uma resposta do que ela está solicitando. E isso é um dificultador para nós, é criar nessa vítima essa segurança de que ela pode denunciar que o caso dela vai ser atendido. Porque ela, ao mesmo tempo que ela denuncia, ela fala: mas eu tenho filhos que eu preciso cuidar, eu não tenho renda para me sobreviver, e como que eu faço? Então, assim, essa dificuldade de gerar na mulher essa segurança,
essa capacidade dela sair do ciclo e, ao mesmo tempo, nós, da polícia, temos que criar para ela alternativas, encaminhar ela para as outras instituições. E aí eu sempre falo, nesse ponto que a gente tem a dificuldade de encorajar, a gente conta com a rede, para que a rede, as outras instituições cheguem e dê para ela o apoio que ela precisa. E aí tem que fazer um trabalho também até com a família, né? Igual você estava falando. Exatamente. Porque não é só ela, né? Mais pessoas ali ao redor. Mais pessoas. Como que funciona a atuação em conjunto entre a polícia, o Ministério Público e a Defensoria Pública? Existe alguma falha nessa integração? E se há, poderia citar? Olha, integração é importantíssimo no caso de violência doméstica, porque a mulher quer a resposta e ela tem que ser no menor tempo possível. O Ministério Público, ele e a Polícia Militar, a gente atua tanto repassando para ele casos graves que nós estamos acompanhando, e o Ministério Público também passa para nós requisições de casos que chegam através do 180, através do Ministério da Mulher, do 181, da denúncia anônima. Então, dão entrada lá no Ministério Público denúncias e ele repassa para nós apurarmos. Então, a gente faz a visita em loco, confirma ou não, e repassa para ele para ver se precisa instaurar algum inquérito, se precisa oferecer denúncia. E, da mesma forma, os nossos acompanhamentos, quando nós percebemos que os casos são graves ou estão se agravando, a gente faz relatório, porque às vezes tem que reforçar a medida protetiva, ou às vezes tem que solicitar uma prisão preventiva do agressor, né? Então, tudo isso é trabalhado. Eu diria que no que nós temos hoje aqui em Manhuaçu, eu não vejo falhas. Então, assim, tenho que parabenizar o Ministério Público pela parceria. Até a promotora esteve conosco, né, Maiara? Na semana passada. Doutora Tuíra, que atende aqui. Então, ela visita lá o batalhão, ela leva as demandas dela, a gente troca informações. Então, assim, é um trabalho constante, integrado mesmo. Muitas vítimas sofrem pressão para retirar a queixa. Do ponto de vista jurídico, como o sistema pode evitar que isso aconteça e garantir que o processo prossiga? Do ponto de vista jurídico. Olha, vamos falar da realidade. Para quem vai estar assistindo a gente vai perceber. A mulher faz a denúncia naquele momento que ela não tem mais saída. Ela faz a denúncia. E no outro dia, muita coisa na cabeça dela, muita gente falando, mas por que você denunciou? Ela acaba indo lá e desistindo da medida. Vai lá no balcão da Secretaria do Fórum, desiste, ou vai na delegacia, conversa, ou vai na Defensoria Pública e pede, né, para que formalize lá uma desistência. O que a gente tem que fazer? Ao atender essa mulher, registrou para ela, você já mostra para ela que tem uma rede para apoiá-la. Então eu sempre vou falar nisso, da rede. Encaminhar essa mulher para uma terapia, para que ela compreenda que ela está no ciclo da violência. O que é o ciclo? Eu denunciei, então, porque eu estava sofrendo uma violação. Mas eu sofri isso somente hoje? Não, são reiteradas situações. Então ela tem que entender. Então, fortalecer esse lado da mulher. Fazer com que ela se torne menos dependente emocional do agressor. Então, esses passos vai além do trabalho da polícia e da justiça. Aí é um trabalho de outras instituições, é um amparo com aluguel social, já que ela está sem o agressor e o agressor mantinha financeiramente a casa. Então aí a gente encaminha para a assistência social, que eles conseguem um aluguel, encaminha ela para conseguir uma cesta básica. Às vezes ela não está inserida num programa, então, programas de benefício social. O CRAS consegue inserir ela, então faz todo o procedimento para que ela tenha uma renda. E também encaminhar ela para cursos, né, profissionalizantes. Eu iria até citar aqui o Senar, porque tem algumas que são encaminhadas. Então, assim, faz um curso profissionalizante. Na nossa região aqui, eu até conversava lá no sindicato uns dias atrás, que nós estamos precisando trazer cursos aqui para trabalhar o café. E as mulheres sabem fazer bolos, as mulheres sabem fazer doces. Elas têm que
não só colher o café, ensacar e vender. Você pode melhorar isso aqui. E às vezes nós temos mulheres que estão precisando de profissionalizar isso. E esses cursos com o nosso produto aqui seria importante para elas. Porque elas são mulheres da zona rural, e a gente até está falando que são mulheres da zona rural que precisavam de ter uma renda extra, e isso seria importante. Então a gente até conversou sobre isso. E isso ajuda a mulher a pensar mais na hora de desistir, né? De ir lá e desistir da medida. Essa independência, né? Dependência financeira. Ela vai pensar mais que ela... Com certeza, com consegue, né? certeza. Dentro sai também. É bacana isso de saber que não é algo pontual que vocês lidam ali só para tirar do momento, né? Vocês pensam lá na frente, então é bacana. Né? A assistência da PPV dela é bem maior do que o atendimento da ocorrência em si. É toda uma rede de apoio em diversas áreas, né? Engloba toda a vida da pessoa. Né? Nós acompanhamos a vítima por vários meses. A depender, se não agravar, 2 a 3 meses. Se agravar, a gente vai acompanhando ela, para não deixar que o ciclo volte. E há um índice considerável de retirada da queixa pela vítima? Ou nós podemos dizer que é um índice de atendimento à ocorrência em que você não tem muito essa questão dela no outro dia, sob influência de familiares ou das circunstâncias, assim, por medo também, mediante o próprio companheiro, ou da pressão mesmo da sociedade de retirar a queixa? Olha, uma taxa de sucesso? Não é muito expressivo o número de retirada. Temos a retirada, mas não é expressivo. E as mulheres estão mais conscientes. Porque hoje tem muitos meios aí dela em procurar saber como denunciar, como sair daquele ciclo. Então ela tem mais informação. A mulher tem mais acesso à informação. Tem mais acesso à informação. Então, assim, não é muito expressivo o número. Então, quando a mulher denuncia, ela realmente está decidida. A maioria está decidida em encerrar aquele ciclo. Mas, infelizmente, temos esses casos que ainda a mulher fica pressionada para retirar, né, desistir da medida. E, assim, são pontos que ainda nós temos que melhorar, de conscientizar essas mulheres, de fortalecer elas. Porque se está desistindo, eu vejo por esse lado, se está desistindo de um dia para o outro, é algo que está pressionando ela. Ela não está assim de livre, com um livre pensamento para aquilo. E como que é essa questão do atendimento da ocorrência em si? Quando vocês chegam até a vítima, é protocolado, ela é direcionada logo para o seguinte à delegacia, esse proceder do atendimento da ocorrência em si, da PPV? A nossa patrulha, ela é um pós-atendimento, né? Então, após a vítima tomar a decisão de denunciar, de fazer a ocorrência, de dar prosseguimento, nós vamos até a residência dessa vítima e tem um protocolo que a gente segue. A gente conversa com essa vítima, é um trabalho, sim, de escuta, para a gente saber as necessidades dessa vítima, que não vai ser só o crime ali que a gente vai trabalhar. Às vezes há outras necessidades dela para ela sair desse ciclo de violência doméstica. Né? Então, o nosso trabalho ele tem, sim, um protocolo com a vítima e com o autor. Então, a gente faz visitas para a vítima e para o autor também, para que os dois, né, consigam, ao final, a gente consiga obter o êxito aí de não haver mais esse tipo de ocorrência. Tem alguma faixa etária das vítimas que vocês percebem que é mais afetada? Olha, diria que... A faixa etária, acho que é bem... É porque é bem pulverizado, sabe? O que mais nos preocupa hoje é que as mulheres... Não que nos preocupa, mas é um alerta porque as mulheres mais velhas estão denunciando. Então, assim, hoje nós temos vítimas de 62 a 80 anos. São idosos, né? Sofrendo isso muito. Às vezes a gente pensa em não só casais novos, apaixonados ali, com muita energia, que acabam não aceitando o fim do relacionamento, ou um ciúme excessivo, mas não, também temos essa faísca, isso nos preocupa. Por que nos preocupa? Porque essa mulher chegou aos 62 anos, pela minha experiência que eu tenho, ela tem vários anos aí já de violência. Então ela demorou muito. Então isso me preocupa. É isso que me preocupa, porque ela demorou a procurar ajuda.
Agora, as questões das mulheres de 20, 25, 30 são os maiores registros. Realmente, essa faixa etária entre 18 a 30 anos ali são a maioria dos registros, porque tem uma questão do ciúme excessivo, da sensação de posse. O agressor ele tem isso em cima da mulher. Ele acha que ele é um objeto. E eu até conversava com uma vítima um dia, no ciclo da violência, ele começou a dar presentes para ela, e a cada vez que ele agredia ela, ele dava um presente melhor, porque ele achava que ele se arrependia, e para ela não largar ele dava um presente. Na cabeça dele, quanto mais presente ele desse para ela, mais ela seria dele. Então ele vai criando aquela questão de posse na mente dele. Como se fosse um sistema de recompensa. Isso, recompensa. Aí eu falei com ela, ele vai aumentando o presente, mas daqui um dia vai ser a sua vida que ele vai querer. Ele vai ceifar a sua vida, porque você está se tornando um objeto para ele. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso, essas novas gerações, né, para que não chegue nesse ponto de uma mulher de 62 anos aí que ela denuncia. Porque a gente conversa com essas mulheres de 62, 80 anos, ela fala, não, é a primeira vez que eu chamei a polícia, eu não aguento mais. Eu já criei meus filhos, elas falam assim, eu esperei meus filhos crescerem, eu esperei eu aposentar, mas agora que eu tomei decisão. Então, a gente não precisa esperar isso, a gente pode denunciar antes, pode encerrar o ciclo antes. Como você mesmo falou, o acesso a isso tem sido muito recente, né? Isso. Então, nossas mulheres estão tendo coragem agora, graças a jovens que estão começando também. O acesso à justiça não termina com a punição do agressor. Como a rede de proteção atua para oferecer suporte psicossocial, orientação trabalhista e autonomia financeira para que a mulher consiga construir sua vida? Seria aquilo mesmo que vocês Já falaram, né? Isso, é encaminhar a mulher. Nós temos um lema lá que a gente fala assim, a gente nunca abandona a vítima. A partir do momento que eu cheguei lá e conversei com a Dona Maria me contou um monte de coisa. Aí eu vou fazer um filtro ali do que ela me falou e vou encaminhar ela. E vou bater na porta. Por exemplo, aqui em Manhuaçu nós temos assistência jurídica gratuita para a mulher, resolver questão de pensão, questão de guarda de filhos. Nós temos aqui algumas instituições que oferecem para ela um atendimento psicológico com acompanhamento até domiciliar. Então a gente tem que, no mais rápido possível ali, já encaminhar essa mulher. Né, para não perder ela, porque se você só registra e deixa, você vai perder ela e daqui a poucos meses ela vai te chamar de novo para uma violência mais grave. Isso não pode ser pior, né? E isso aí pode chegar ao feminicídio, né? Que é uma questão que a gente... É o carro-chefe nosso que a gente combate, é o feminicídio. E não podemos deixar que ocorra isso. Qual a importância dos laudos e dos exames de corpo de delito, inclusive o exame psicossocial, para a formação de provas robustas nesses casos? É de extrema importância, né, Santa? Quando a gente atende a ocorrência de violência doméstica, é importante estar encaminhando essa vítima para a unidade de saúde, né, para fazer as provas. E nós temos também uma ficha que a vítima preenche, relatando tudo sobre o que ela já passou, como que foi esse relacionamento, quantos anos, o que ela passou durante esse relacionamento, para que haja, né, o entendimento das autoridades para que essa vítima possa ser encaminhada, seja tratada, né, da maneira mais correta. Porque, Mais assim, humanizada. você tem que produzir as provas naquele momento, porque a agressão ela acontece às vezes sem testemunho. É no interior da residência, ou é num beco escuro, ou é num local assim. O agressor ele sempre aproveita disso, para não deixar ninguém... Então, a mulher só fica, às vezes, com a palavra, porque às vezes não deixou marcas. Então, assim, por isso que esse formulário que a Sargento Maiara falou é importante, porque ali a gente faz um histórico, consta quais os tipos de violência a mulher já sofreu, quais se o agressor tem acesso à arma de fogo, se o agressor já tentou algumas outras coisas contra os filhos, contra a família, né? Se há uma perseguição dele, como que ele vê a vítima, se ele vê ela como uma posse, ou se é o cuidado que ele tem, se ele trabalha, né? Se ele usa drogas, porque há uma influência assim, na violência, a pessoa que tem um vício, às vezes em certos momentos ali a agressão se torna mais intensa. Então, se tem esse formulário e a questão de... Principalmente hoje nós temos violência psicológica, que você tem que provar um dano
um dano que a mulher sofreu. Então, essas questões do formulário, depois de um atendimento com um assistente social, um psicólogo ali para fazer um relatório para anexar, né, no processo, é importante. Vamos lá. Quais que são os principais programas de proteção às vítimas, testemunhas, especialmente em casos de alto risco? Então, vamos falar aqui da nossa realidade, né? Manhuaçu aqui. Nós temos aqui em Manhuaçu esse programa da Polícia Militar, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que ele faz o acompanhamento das vítimas e dos agressores. E também na delegacia, né, na Delegacia de Mulheres, aqui em Manhuaçu, nós temos um curso para aqueles autores que têm medida protetiva contra eles. Então, assim, a mulher denunciou, solicitou medida. Aí esse agressor ele tem que comparecer na delegacia em alguns encontros para que haja uma reeducação, para que ele entenda o que é violência, trabalhe alguns pontos dele lá. Então ele vai ter assim, vai ter uma psicóloga que vai fazer alguns cursos com ele. E isso também é uma forma de proteção para ele, porque os agressores, e a gente percebe muito isso, eles às vezes cometem a agressão porque eles não sabem lidar com muitas emoções deles. Eu sempre falo quando eu vou na palestra com os homens, eles sempre estão fugindo de algo, que eles não sabem do que. Então, às vezes eles fogem para bebida ou para um vício, e aquilo traz um transtorno para ele que ele acaba descarregando às vezes na companheira, nos filhos. Então, esse curso lá trabalha muito isso com eles. Então, aqui na cidade, hoje que nós temos esses. Fora que o ciclo da violência também começa às vezes com a criança, né? Ele se torna adulto, viu a mãe apanhando e repete esse processo. Exatamente. Qual o papel dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS e CREAS, nesse processo todo? Como é a articulação deles com o sistema de justiça? Aqui em Manhuaçu, eles fazem parte da nossa rede de proteção, né? O CRAS e o CREAS. E a nossa patrulha, sempre que identifica a necessidade dessa vítima, né, está sendo encaminhada, sempre está sendo prestado apoio, seja com assistência básica, de cesta básicas mesmo, encaminhamento psicológico. Então, são diversas áreas, né, que o CRAS e o CREAS eles estão dando assistência a essas vítimas. Cursos profissionalizantes, psicólogos até infantis para as crianças, né, que às vezes presenciam essas agressões dentro de casa. Então, são diversas áreas que eles podem estar ajudando nessa rede de proteção. Na opinião de vocês, qual tem sido o maior avanço da política de enfrentamento à violência contra a mulher nos últimos tempos? A integração. Acho que a integração das instituições, sem que cada uma faça o melhor dela, mas sem compartilhar. Hoje em dia você pode fazer o melhor, cada instituição faça o melhor, mas compartilhe. Porque senão você faz o melhor para aquela vítima e ela sai ali do seu atendimento e fique perdida. Não tem uma sequência. Então hoje a integração ela funciona, aqui eu falo da nossa realidade, um dos principais avanços que a gente teve, de você ter acesso a um promotor de justiça. Você vai na delegacia, a gente é atendido, então a gente consegue compartilhar um caso. Da mesma forma também, as outras instituições, chega uma demanda para elas lá. Às vezes chega uma mulher vítima de violência para uma assistente social do CRAS. Aí ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sou polícia. Mas ela sabe que agora ela pode mandar mensagem para a Sandra Maiara, que a Sandra Maiara vai lá. Então ela tem um contato direto. Então essa integração hoje é muito rápida. E principalmente hoje com os meios de internet que a gente tem de conversa, né? Então tudo é muito rápido. Hoje, às vezes, você não precisa ir presencialmente lá, você já resolve. Uma videoconferência ali, através de vídeo, você consegue resolver. Então, assim, a integração das instituições. E diálogo das instituições é de extrema importância. Porque nenhum órgão funciona sozinho, né? Nesse caso de violência doméstica. Então é importante a união para essa causa, né? O que ainda precisa ser drasticamente melhorado para que o acesso à justiça saia do papel e seja uma realidade para todas as mulheres, independente de sua localização ou condição social? Olha, sempre nós vamos ter dificultadores. Assim,
Eu acredito que aí eu vou falar por município, que às vezes o município menor, ele não vai conseguir ter a estrutura que Manhuaçu tem de instituições, né? A gente vai em outros municípios menores. Aqui nós temos várias instituições, mas às vezes algum município ele não tem o CRES. Eu já fui em município menor que ele não tem. Então, assim, não é porque ele não quer, é porque ele ainda não tem condições de manter. Então, assim, às vezes o poder público enxergasse mais a situação de fortalecer essas redes em todos os locais. A partir do momento que entender que, por menor que seja a localidade, mas você tem uma rede, pode ser pequena, duas, três instituições que conversam entre si, né, a gente vai conseguir passar melhor por isso. Formar essa rede, mesmo que ela seja pequena, com poucos integrantes ainda, mas que dê ali o mínimo necessário de resposta para aquela mulher, né? Como que a educação e a conscientização, inclusive de meninos e homens, podem ser ferramenta de prevenção a longo prazo? E qual que é o papel das instituições nisso? A questão do público masculino, né? Então, é uma das partes mais difíceis que nós temos, porque os homens não se reúnem para falar de prevenção à violência. E se você marcar para eles, vamos fazer uma palestra no postinho de saúde, só aparecem mulheres. Vamos fazer na escola, só aparecem mulheres. Vamos fazer uma campanha na praça, a maioria é mulheres. E onde estão esses homens? Até a gente, né, estamos com um programa aqui, um projeto que chama Mãos à Obra contra a Violência Doméstica. Nossa equipe vai nas obras, construção civil, nós vamos nas empresas para conversar com os homens. A gente vai até eles, eles não vêm até a gente. A gente chega até e fala assim, aqui, a gente faz eventos, vocês não aparecem, então nós temos que vir aqui. E a gente bate papo, é um bate-papo sem muito formalismo, sem muita questão de pressionar, mas esclarecer as dúvidas. Porque a maioria tem muitas dúvidas. E muito medo, às vezes, de conversar, muita vergonha, vamos dizer, não é medo, não, vergonha. Porque eu sempre falo, não é vergonha falar que você precisa de ser cuidado também. O homem tem isso, o homem não quer fazer exame, não quer conversar, que às vezes ele está passando por dificuldade, com vício, tem que tratar. Então, assim, o público masculino é muito difícil trabalhar com eles, porque a gente não os encontra. Não adianta marcar que eles não vão vir, você tem que ir atrás deles. E assim, é uma questão de aos poucos que a gente vai conscientizando, conversando com eles, mostrando que eles também não são a parte ruim da história, não. Às vezes eles praticam uma violência por questão, igual você falou, quando eram crianças, viam isso em casa. Então eles apenas estão reproduzindo. Mas isso tem que cortar, tem que ter uma quebra. E a gente sempre essa geração nossa agora tem a oportunidade, com tanto de informação que a gente tem, de fazer essa quebra. E gerar homens que respeitem mais, que ajudem as mulheres mais, que vejam a mulher como, assim, parece até assim, que não precisava falar, mas é um ser de direito, tem um direito também. Não é só que ela deve obediência ao homem ou à sociedade. Ela também tem os direitos delas de forma né, iguais. A tecnologia tem sido tanto uma ferramenta de ameaça quanto de auxílio. Como os senhores veem esse duplo aspecto? A tecnologia, as redes sociais hoje, muitas ocorrências que a gente vê, que a gente atende, né? Vítimas que a gente atende, muitas coisas estão ligadas às redes sociais. A vítima, às vezes, recebe ameaças, insultos, né, por rede social, aplicativos. Então, nessa questão, né, nessa parte, tem o aspecto negativo. Mas também tem um aspecto positivo, que através, né, dos mesmos aplicativos, a vítima pode estar pedindo socorro, pedindo ajuda, tendo um acesso mais forte com as instituições, né, para estar denunciando esse autor. Então, tem um aspecto positivo e negativo das redes sociais, né, da tecnologia hoje. Mas é importante usar
essas tecnologias para estar conscientizando a população, essas vítimas, a denunciarem, né, falando mais sobre violência doméstica, né, sim. Isso, é até porque, ó, para as pessoas entenderem, antes nós tínhamos só o 190 para acionar a polícia. E eu conto aqui uma história, um caso que nós acompanhávamos, que a evolução dos meios de comunicação ajudou, porque a mulher estava sofrendo perseguição e o agressor estava descumprindo a medida naquela hora. O que ela fez? Ela acessou lá o aplicativo de mensagem dela e mandou a localização para a polícia, coisas que o 190 não tinha como, porque ela teria que falar perto do agressor. Então o agressor nem ficou sabendo, ela acessou, mandou a localização lá para o batalhão passou para a viatura e chegou. Então isso ajuda muito a evolução da tecnologia. Aqui também tem o Chame a Frida. A mulher lá na zona rural, ela não precisa vir em Manhuaçu para falar assim, ó, eu preciso de atendimento. Ela pode ir lá da zona rural ou da casa dela, independente do horário, mandar lá um pedido falando assim, eu preciso agendar um atendimento, aí já marca o horário, ela já chega lá, não perde tempo. Então facilita, agiliza para ela demais. E porque as mulheres com filhos, elas vão conseguir perder tempo ainda? Não, bicho. Tem muitas demandas. Então, assim, as instituições elas têm que ter essa preocupação de melhorar cada dia mais essa questão de acesso pelos meios de comunicação, né, da internet. Uma pergunta para vocês. Em relação às ocorrências, o atendimento às ocorrências, há muito caso de vocês pegarem a mesma pessoa na ocorrência? Às vezes você faz um atendimento, passa um período, é o mesmo agressor novamente. Em relação, assim, vamos supor que ela fez uma denúncia e houve a retirada de queixa, houve aquela questão de reatar o relacionamento. Há esses casos recorrentes? É muito comum, sim, a gente ter a mesma vítima em várias ocorrências, que é o que nós falamos, né? O dificultador do nosso trabalho é essa vítima se enxergar nesse ciclo de violência doméstica. A violência doméstica é um ciclo, né? Às vezes a vítima passa por aquele momento de agressão, né? Em que há o momento de tensão mesmo, que é a agressão, e posteriormente o autor vem, conversa com ela, fala que se arrependeu, fala que vai mudar, e ela acredita, às vezes até que está com uma medida protetiva e prefere dar uma nova chance para ele acaba voltando a praticar a mesma conduta, né? Então, assim, é um trabalho nosso, tá indo nessa vítima, tem que ter paciência, conversar, para ela conscientizar, para ela se enxergar nesse ciclo de violência e conseguir sair dele. E cada mulher tem seu tempo. A gente às vezes vai 6 vezes, igual nós fomos já 6 vezes numa mesma vítima. Até que ela entendeu, não, em minha situação eu estou caminhando para o feminicídio. Mas a gente precisou nela de 6 vezes. Então a gente tem que ter esse cuidado de nunca julgar, mas ao mesmo tempo alertar. Olha, a situação está gravando, o próximo passo, né, vai se tornar mais grave, assim, e o final é o feminicídio. Então é hora de cortar, né? Assim. Estamos aqui para te ajudar, sempre colocando à disposição, mas respeitando também a palavra da mulher, né, que é importante, a decisão dela. Há um alto índice de feminicídio aqui nessa região? Não, pelo contrário, aqui vivemos numa cidade que tem mais de 2 anos sem feminicídio consumado. A última vítima, e aí é um alerta, né, para as mulheres, a última vítima de feminicídio aqui, ela tinha medida e desistiu da medida. Então, assim, ela deu um espaço para que o agressor se aproximasse dela, né? Ela conversava com ele, então ela deu abertura. Então, assim, muito cuidado, se você pediu uma medida, tenha consciência de que realmente a situação está grave. Então, você tem que ter mais cuidado. Mas, assim, o índice de feminicídio aqui, ele está nesse período que não tem, né? Muito pelo trabalho de toda a comunidade, né? Porque, pelo fato, igual vocês estão hoje aqui nesse podcast falando disso. Vocês estão também ajudando muito, porque estão fomentando a informação, repassar. Então, é o trabalho de cada um mesmo, que faz com que
Às vezes a mulher que nunca ouviu falar de violência doméstica vai ouvir esse podcast agora e vai tomar uma atitude. Conscientização. Da população. E é bacana o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que mostra essa questão mais humanizada da polícia mesmo, né? Porque a maioria da população, e digamos que assim, ainda mais pela nossa região, que é muito assim, formada pela zona rural, tem aquela impressão de que a polícia militar, é assim, o último caso, né? Uma coisa muito gravosa. E é bacana a gente trazer essa informação para a população, de que há um trabalho humanizado, há um acolhimento, não é só a denúncia, tem todo o encaminhamento, todo o acompanhamento para amparo da vítima mesmo. Isso, nós temos uma sala lá no batalhão, né, se alguma mulher for assistir, precisar, né, tem uma sala, vai conversar com a Sargento Maiara reservadamente, entendeu, para fazer o atendimento. Eu converso com os autores e ela conversa com as vítimas, separada, a gente é uma questão sigilosa e respeita essa separação. É bem para gerar na vítima aquela sensação de não, realmente... Ela sentir que não está sozinha. Vou conversar com uma mulher, né, já diretamente ali com ela, vai criando um vínculo, né, de confiança. É uma sala preparada para essa vítima mesmo. Se a vítima tiver filhos, tem lá o espaço para criança. Podem ir lá visitar a gente. Pode visitar. Acolhedora. Sim, obrigada pelo convite. Pode finalizar. Nossa última pergunta. Gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de vocês, Sargento Maiara e Sargento Ailton. E, para finalizar, qual mensagem que vocês gostariam de deixar para as mulheres que estão ouvindo esse podcast agora e que podem estar passando por uma situação de violência, mas tem medo, não sabe por onde começar, ou conhece alguém que está passando e não sabe por onde começar? Qual seria a mensagem? Para essa mulher não se calar, né? Ela não sentir vergonha, ela saber que ela tem uma rede de apoio, uma rede de proteção na nossa região, ela é bastante estruturada, para ela não se sentir sozinha e ela denunciar. É importante que ela procure, seja a delegacia da mulher, polícia militar, um assistente social, às vezes no postinho de saúde, que é mais acessível no bairro dela, ela pode estar falando, tendo mais abertura de falar com algum psicólogo. Então é importante que essa mulher não se cale, que ela sempre esteja dialogando, seja com o familiar, né, se abrindo e se tomar a decisão de denunciar, ela vai ser acolhida. E assim, eu também falo para mulheres o seguinte: se você está num relacionamento que você mais chora do que sorri, é hora de estar em alerta, pensar, porque algo está errado. Então, e conversar, às vezes, sempre é bom conversar com uma amiga sobre a situação, com a mãe. Não, né? O silêncio, às vezes, é que mata a mulher, porque ela se fica ali no interior dela se culpando e não adota providência e acaba, finalmente, sendo uma vítima de feminicídio. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença e pelo tempo. Eu que agradeço, né, em nome da Polícia Militar, a gente agradece e fiquem convidados também a visitar a nossa unidade lá, está de portas A outra abertas. equipe foi lá conhecer a gente. Vai lá também. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Está aberto lá para vocês visitarem.